Olá, pessoal! Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo novamente. Sejam muito bem-vindos. Em especial, quem está chegando agora pela primeira vez. Quem já acompanha o canal sabe que eu sou psicoterapeuta reencarnacionista e hoje vou falar um pouco sobre regressões e vidas passadas. Um assunto controverso, mas que é a luz no fim do túnel para que a gente compreenda o que estamos fazendo por aqui. Qual nossa missão de vida, o que fizemos e não podemos repetir. O chacoalho de amor que eu vou compartilhar daqui a pouco é o relato de acordo com o ponto de vista do poeta estelar, de uma regressão específica que eu fiz há alguns anos atrás e foi muito especial. Por ter sido uma vida passada há 1000 anos atrás, na época dos vikings, e que a gente encontra publicações na internet que confirmam muitas colocações. Mas antes eu preciso falar um pouco sobre a técnica que eu utilizo para realizar as regressões, ou melhor, investigações do inconsciente. Afinal, a vida é uma só, né? Então não existem vidas passadas, e sim átomos de tempo onde estamos aqui ou no plano espiritual. Eu sou formada pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ABPR. Vocês vão ver o poeta estelar se referindo a esta sigla na poesia de hoje. No meu curso de formação, eu aprendi que toda regressão tem que ter a permissão do plano espiritual. Esta permissão é dada baseada na premissa do que nos move. Se não é uma simples curiosidade, ou se é buscar, recordar para compreender muitas situações inexplicáveis que trazem sofrimento para a vida de hoje. Se os mentores permitirem e tivermos merecimento, situações vão acontecer no nosso dia a dia que de repente a gente se vê deitado em um divã de um psicoterapeuta reencarnacionista. Um amigo que fala no assunto, uma pesquisa na internet sem maiores comprometimentos e a coragem de fazer uma regressão brotando de repente. E lá estamos nós, aguardando o que nos espera. Na verdade, é seu mentor trabalhando firme. Como já falamos em um vídeo passado, em outros vídeos, ele é um amigo incansável. Todos nós temos pelo menos um mentor e ele sempre quer o nosso bem. Eu vou colocar o link de um vídeo na descrição onde eu falo bastante sobre os mentores. E se você ainda não viu ou não sabe muito sobre eles, assista. É muito bom a gente saber que temos um amigo fiel e invisível, sempre presente. Mas voltando ao tratamento de investigação do inconsciente, na primeira sessão e durante todo o tratamento, o mentor está lá. Não só o da pessoa, como o do terapeuta também. Eles vão intuindo os dois para que haja um cenário propício e que a regressão ocorra tranquilamente. E é o mentor da pessoa que disponibiliza a vida passada, ou partes de vidas que trarão desligamentos importantíssimos para a cura de desequilíbrios que nos incomodam e não sabemos de onde vem. Eu acho que vocês já estão curiosos. Então vamos ao vídeo de hoje? Depois desta longa introdução, eu ainda quero dar um recado. A partir da próxima semana, eu vou publicar apenas um vídeo por semana. Isto somente às sextas-feiras, às 17 horas. O poeta estelar me pediu para retomar um antigo projeto mediúnico ligado diretamente à reencarnação e que eu dei uma parada nos últimos anos. Mas no próximo vídeo eu vou contar tudo direitinho para vocês. Não percam. Bem, hoje eu vou inverter. Eu vou colocar primeiro o texto Recordar é Viver, do Amigo da Luz, para que vocês possam situar a importância de relembrar vidas passadas. E claro, também da necessidade de ter certeza que reencarnamos. Caso contrário, relembrar o quê? Acompanhem comigo. Recordar é reviver. Por que será que falar em recordar acontecimentos recentes que remetem a momentos alegres se torna algo prazeroso e muitas vezes buscados à exaustão? A resposta talvez seja
fugir um pouco de viver a realidade. Ou talvez tratar a vida como se fosse um parque de diversões, onde só a alegria pode entrar. Por que será que falar de acontecimentos passados, anteriores até ao momento da concepção, do primeiro choro do bebê, causa arrepios, mal-estar, desculpas mil para fugir do assunto? A resposta é falta de conhecimento sobre o Criador e o motivo pela qual destinou seus filhos, os homens terrenos, a estudarem em uma escola onde aprenderão o que ainda não sabem. Alguns a serem mais humildes, outros mais complacentes ou mais doadores, enfim, cada um recebendo as lições que deixaram de aprender em outras oportunidades. A vida sendo uma só, então por que temer relembrar o que está guardado nos confins da alma? O momento da morte nada representa, a não ser subir para o lar original e fazer um balanço do que foi feito durante a oportunidade encerrada, para depois voltar e tentar cumprir o que deveria ter sido feito e não foi feito. E as lembranças ficam guardadas, vibrando, muitas vezes incomodando, atrapalhando o desenrolar da vida. Relembrar é desconectar, é ter a certeza que este é um novo momento, uma oportunidade preciosa que, se perdida, deverá ser repetida quantas vezes forem necessárias. É certo que anos e anos aprendendo o que é pecado, buscar saber o que não se deve saber, foi sendo incorporado em centenas de milhares de mentes o medo de acessar o passado, de retroceder a momentos onde, quem sabe, vivenciou-se uma vida de dores que é a responsável pela tristeza profunda que não dá trégua. Os tempos são outros. É hora de rever todos os questionamentos acerca do motivo de estar aqui, vivendo neste planeta escola, vestindo novamente um corpo terreno. Ter o bom senso de eleger a razão em busca de respostas verossímeis pode levar a se deitar tranquilamente em um divã e se conectar a seres espirituais que sempre estão a postos para ajudar. Mas para isso é muito importante ter certeza que reencarnamos, pois caso contrário não há por que acreditar que se tem algo a relembrar. Amigo da Luz, membro da Pleiade do Amor Universal. Este texto nos passa o quanto é importante buscarmos saber o que ainda não sabemos e rever o que aprendemos e acreditamos que não pode ser revisto, porque aprendemos que é pecado. Bem, o chacoalho de amor de hoje se chama O Rei dos Vikings. O poeta estava inspiradíssimo, como vocês vão perceber. A inspiração veio de uma regressão que está gravada em áudio com muitos e muitos detalhes e durou mais de 1 hora. Mas eu vou dar uma resumidinha aqui para vocês. Acho que é importante, em especial para que vocês confiram que o poeta estelar estava lá mesmo, atento e buscando ensinamentos para nos passar. O rapaz começa contando que estava em um lugar plano com muito gelo. Era um menino que observava seu pai tirando a pele de um urso polar, separando a carne para levar como alimento para sua família. Ele via outros homens no mesmo local, todos caçadores como seu pai. Ele diz que é noite, lá no céu ele vê muitas estrelas e luzes muito rápidas passando intercaladamente, ora em tons de amarelo, ora vermelho, ora verdes. Com certeza a descrição de uma aurora boreal. Ele falou que ficou com medo, mas que o pai dele disse que não precisava ter medo, que aquilo era obra de Deus. E assim o garoto ficou mais tranquilo. Na viagem de volta para casa, no final desta caçada, ele se vê em um barco longo e estreito, apenas homens, com roupas de pele de urso, cada um segurando um remo, sentados em 2 fileiras, uma de cada lado do barco. Ele estava sentado em uma das pontas da embarcação,
tocando um tambor ritmadamente, ao qual os homens acompanhavam remando, todos felizes pela comida que estavam levando para casa. Em um dia de muito frio, em uma destas expedições de caça, o pai do menino já doente morre na embarcação. E o rapaz, que estava deitado, regredindo, começa a chorar copiosamente, a ponto de eu ter que intervir, dizendo que aquilo era só uma lembrança e que ele devia continuar me contando o que foi acontecendo depois disso. Ele continuou dizendo que a casa que o pai construiu e onde ele morava com a mãe e os irmãos era bastante confortável, quente, com muitas peles de ursos nas paredes e no chão. Sua mãe era muito bonita e presente. Sempre rezava com ele e os irmãos. E dizia que quando se tornassem adultos, seriam grandes caçadores e pescadores, como o pai deles foi. Com o passar do tempo, ele e os irmãos se tornaram, além de caçadores, artistas que trabalhavam com madeira, entalhando cabeça de dragões para decorar barcos vikings, que eram chamados de drakkar. Eles também fabricavam barcos e armas, como espadas e machados. Em uma idade mais adulta, por força de algumas situações adversas, ele se juntou a exploradores vikings, que buscavam povoar a Groenlândia, sob as ordens do rei Erik e de seu filho Leif Erikson. E foi fácil descobrir que realmente existiram, conforme o poeta nos disse. Então segue o Chacoalho de Amor, o Rei dos Vikings. O Rei dos Vikings. Deitado, olhos fechados, coração acelerado. Tela mental pontuando imagens. Como assim? Geleiras, ursos polares, menino tocando tambor? Imaginação, divagação, sonho, predições? Não, nada disso. Uma vida passada sendo rememorada. Que confusão! Vikings, Canadá, índios, aurora boreal. Não é possível. Tudo fruto da minha imaginação. Pensou o bondoso rapaz, vidas e vidas auxiliando. Um tropeço aqui, outro ali, é claro. Mas um privilegiado. Uma vida passada no ano 1000 da era cristã, relembrada 1018 anos depois, em detalhes estonteantes. Groenlândia, entalhes em madeira, as netas preciosas. Abrindo os olhos, retornando. Não é possível, isto é loucura. Celular na mão, vikings, drakkar, rei Erik, príncipe Leif. Meu Deus, tudo bate. Então é verdade, relembrei mesmo. Sim, meu filho, relembrou, reviveu. Algo que, segundo aqueles que não acreditam em reencarnação, é impossível. Você esteve novamente vivenciando antigas aventuras. Seu corpo astral reteve todas as lembranças. E no momento que se dispôs a acreditar, pimba, um filme passando, tão real como a própria realidade. Para os descrentes, loucura, sacrilégio, bobagem. Para os crentes, presente de Deus. Afinal, um Criador mais que perfeito não deixaria que seus filhos se esquecessem das lutas para cuidarem-se e aprenderem, das conquistas para saber que são capazes, dos ensinamentos para acumular cada vez mais, dos amores para que a vida seja compartilhada, das dores para festejar as alegrias, das atitudes para relembrarem a lei do retorno. Enfim, uma perfeita sinergia de luz e cuidado. Resta saber se os descrentes um dia se permitirão relembrar. Lutas, conquistas, ensinamentos, amores, dores, atitudes. Se sim, se entenderem que chegou a hora, basta escrever ABPR.
Enter. Pronto. Usem a inteligência e recordem. Revejam os erros, aplaudam os acertos e bom retorno à casa do Pai. Poeta Estelar, por Elza Orai. E só o que eu queria dizer ainda é que não tem por onde. Precisamos levar em consideração que reencarnamos, que já vivemos centenas de vidas, senão é impossível compreender porque nós somos como somos hoje. E o que está por vir, considerando que estamos em pleno final dos tempos. Às portas de uma nova era, já vibrando na quinta dimensão. E estamos encerrando nosso vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, nos auxilie deixando seu like, seu comentário, suas dúvidas, que eu terei muito prazer em ler e responder. Compartilhem com amigos que ainda necessitam de um empurrãozinho para considerar que suas dores podem ter origem em vidas passadas. Na última tela, daqui a pouquinho, está o link para a inscrição no canal. Se você ainda não é inscrito, vale a pena aprender mais sobre o que os seres de luz, como o poeta e seus amigos, têm a nos ensinar. Um grande abraço de luz, fiquem com Deus, tchau!